Saúde a todos, muito boa tarde. Como sempre faço, meus amigos, antes de iniciar estes materiais, agradecendo aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. Meus amigos, em ser de verdade, iniciou ontem a saga, a jornada das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. Aquela que é considerada a competição mais democrática deste Brasilzão, meus amigos. Meus amigos, se você que assiste esse canal e tudo mais, se você bem lembrar, ano passado, por exemplo, a edição da Copa do Brasil 2022 vencida pelo Clube de Regatas Flamengo numa final memorável diante do Corinthians. Não acho que não há outros adjetivos, outras palavras para descrever o que foi essa grande decisão que foi a final da Copa do Brasil 2022. Nas oitavas de final, o sorteio, né, a sistemática do sorteio quis o destino que diversos clássicos regionais ocorressem nas oitavas de final, com direito a Fortaleza e Ceará, com direito a São Paulo e Palmeiras, com direito a uma série de clássicos regionais e que muitas pessoas se colocaram, poxa, como assim o sorteio conduziu para isso? Mas agora, nas oitavas de final da Copa do Brasil 2023, a edição atual, confesso, uma opinião particular minha, eu acredito que ficou até mais interessante. Ficaram duelos interessantíssimos. Vamos a eles, meus amigos. E aliás, essa saga iniciou ontem com um jogo de ida Fluminense 0, Flamengo 0, num jogo que representou o de número 444. Há outras fontes que apontam que teria sido ontem o jogo de número 434. Há algumas divergências. O fato é que Fluminense e Flamengo protagonizaram ontem o primeiro embate entre, talvez considerado o clássico mais charmoso desse planeta chamado futebol, né, que é o futebol brasileiro. Pela primeira vez se deu o embate Fluminense e Flamengo numa Copa do Brasil. E até ontem os confrontos, o histórico dos confrontos sugerindo 161, isso considerando 443 jogos, 161 vitórias rubro-negras, 141 empates, 141 vitórias do Fluminense. Então, meus amigos, por este histórico, já sugere que, com certeza vai ser um jogaço. Não só por se tratar de Fluminense e Flamengo, mas pelo o que aconteceu, por exemplo, na final do Campeonato Carioca, naquela apresentação de gala, eu diria exuberante, dos comandados de Fernando Diniz para o então técnico da equipe rubro-negra, Vitor Pereira. Restou ali, talvez ali poucas horas e tudo mais, após a perca, né, da decisão do Campeonato Carioca 2023, Vitor Pereira tomaria o seu barco e não seria mais o técnico do Flamengo. Mas ontem, meus amigos, um jogo já marcado, né, esse jogo que abriu a série, né, das oitavas de final da Copa do Brasil, repito, duelos interessantes, a formatação, o sorteio, ficou uma formatação bem interessante, bem legal e que já antecipa, tá? Todos nós já sabemos que são 15 equipes que disputam o Brasileirão Série A 2023 e o Sport, que disputa o Campeonato Brasileiro da Série B. O Sport que inclusive já venceu a competição na Copa do Brasil edição 2008, numa final pra lá de emocionante, foi contra o Corinthians. Em 2008, aquela Ilha do Retiro viu de tudo um pouco. Meus amigos, então ontem Fluminense e Flamengo abriram os trabalhos dessas oitavas de final da Copa do Brasil e foi um jogo que foi cerceado, tá?
de algumas polêmicas, mais uma vez envolvendo a arbitragem nacional, a arbitragem brasileira. Poderia ter, o VAR poderia ter sido acionado, né, em mais circunstâncias e tudo mais, pois assim talvez dirimiria, né, as eventuais dúvidas. Fato é que reclama-se, contesta-se acerca das marcações, talvez um tanto rigorosas, para cima do zagueiro, né, zagueiro Felipe Melo, pela equipe do Fluminense, algumas entradas ríspidas, que não teria sido assinalado sequer um cartão de advertência, cartão amarelo para a equipe do Flamengo. O fato é que o Fluminense tentou, esperava-se que o Fluminense fosse até tentar abrir alguma vantagem, mas ficou mesmo no 0 a 0 e o Flamengo também teve lá suas oportunidades. Hoje, meus amigos, é a sequência desses jogos que prometem sacudir o país. Logo mais, Internacional e América Mineiro. Meus amigos, tanto as duas equipes, Internacional, América Mineiro e Internacional, são duas equipes que vêm, digamos, patinando no início dos trabalhos no Campeonato Brasileiro. O Internacional vem de derrota no Campeonato Brasileiro, perdeu no final de semana para o Atlético Mineiro por 2 a 0, vem de 3 derrotas seguidas, perdendo para a equipe do São Paulo por 2 a 0, perdendo por 2 a 0 em casa no Beira-Rio para o Atlético Paranaense e perdeu para o Atlético Mineiro no Mineirão 2 a 0. Agora, os comandados de Mano Menezes tentam aí buscar, quem sabe, uma provável e possível reação diante de um América Mineiro que também vem de uma goleada, sofreu uma goleada no Clássico Mineiro do final de semana pelo Campeonato Brasileiro, perdeu por 4 a 0 para a equipe do Cruzeiro. O América Mineiro que foi até as quartas de final na edição anterior da Copa do Brasil, ano passado, onde foi eliminado para o São Paulo nas quartas de final. Portanto, esse embate promete muitas emoções. Internacional, o campeão da Copa do Brasil de 1992, acredito que não medirá esforços para tentar eliminar o América Mineiro. O Coelho, por sua vez, acredito também que poderá fazer um jogo parelho e dificultar bastante as coisas para os comandados de Mano Menezes. Aí, meus amigos, partimos para Grêmio e Cruzeiro. Grêmio e Cruzeiro, meus amigos, nada mais, esse duelo interessantíssimo. A formatação desse duelo das oitavas de final: Grêmio, 5 vezes campeão da Copa do Brasil. Cruzeiro, o maior campeão até aqui. São 6 conquistas. São 6 conquistas da Raposa. Portanto, meus amigos, o histórico do confronto, fazendo aqui rápidas considerações pontuais. Até aqui, o histórico sugere, são 77 confrontos, com 32 vitórias do Cruzeiro, 21 empates, 24 vitórias do Grêmio. Pela Copa do Brasil, meus amigos, aí a coisa se acirra de vez. São 6 confrontos, com 2 vitórias do Cruzeiro, 2 empates, 2 vitórias dos gaúchos, 2 vitórias do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Portanto, meus amigos, este embate na Copa do Brasil sugere que esse desempate provavelmente vai sair. Pode ser que as partidas terminem empatadas, né, com os seus ânimos acirrados, até porque trata-se de as duas equipes que mais possuem conquistas de Copa do Brasil. Como eu falei, o Grêmio com 5 conquistas e o Cruzeiro com, até aqui, é o maior campeão. São 6 conquistas, portanto, partidas que Belo Horizonte e Porto Alegre certamente irão parar para ver esse embate interessantíssimo. Aliás, são duas equipes egressas, né? Já que disputaram o Campeonato Brasileiro da Série B em 2022. Atlético Mineiro e Corinthians, meus amigos. Atlético Mineiro e Corinthians. Aliás, já foi um confronto, um duelo que já decidiu Campeonato Brasileiro. Eu lembro do Campeonato Brasileiro de 1999. Seus elencos, né? Elencos memoráveis, né? Diria até inesquecíveis.
O Corinthians foi na melhor de 3, na grande decisão do Campeonato Brasileiro, na melhor de 3, o Corinthians obteve 2 vitórias e o Atlético Mineiro venceu no Mineirão a primeira. Não deu para o Atlético Mineiro na ocasião, e o Corinthians, então comandado pelo técnico Oswaldo de Oliveira, o Corinthians chegaria à sua terceira conquista de Campeonato Brasileiro. Em Copas do Brasil, meus amigos, essas equipes também já fizeram embates interessantíssimos. Eu lembro, por exemplo, da Copa do Brasil 2014. Foram 2 jogos assim, olha, inesquecíveis. Principalmente a batalha no Mineirão. Eu lembro de um Atlético Mineiro que começou patinando, mas depois empurrado por sua fanática torcida, né? A torcida do Galo é uma torcida impressionante, que empurra o time a todo instante, a todo momento, e o Atlético Mineiro viraria essa bagaça para, salvo o ledo engano, para 4-1, e o Corinthians encerraria ali a sua participação na Copa do Brasil 2014. Copa do Brasil 2014 vencida pelo próprio Atlético Mineiro numa final diante da equipe do Cruzeiro. Meus amigos, então o histórico sugere, são 107 jogos até aqui, com 41 vitórias do Corinthians, 28 empates, 38 vitórias do Clube Atlético Mineiro. Como eu falei, pela Copa do Brasil são 4 confrontos, apontando 2 vitórias do Corinthians, 1 empate e 1 vitória do Clube Atlético Mineiro, justamente na edição 2014. Como que possa vir essas equipes? O Atlético Mineiro vem aí com um certo embalo aí das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians enfrentando uma possível crise, né, nos bastidores, não vem conseguindo atuar bem nos jogos, veio de um empate aí para lá de contestável no final de semana diante da equipe do São Paulo, com polêmicas envolvendo a arbitragem, né, do senhor Bruno Arleu. Uma arbitragem para lá de considerada, né, bastante polêmica, com lances altamente polêmicos e que possivelmente teriam mudado o curso natural desse jogo. Foi empate, né? Corinthians 1, São Paulo 1, né? Nessa última rodada, né, do Campeonato Brasileiro, mas pelo que aconteceu durante o jogo, o Corinthians não conseguiu. O Corinthians, aliás, não vem conseguindo produzir bons jogos, não está conseguindo criar, apesar das diversas, reiteradas tentativas de Vanderlei Luxemburgo fazer com que esse time jogue. A Copa do Brasil surge nesse caminho para ser uma possível alternativa e para medir forças contra um provável favorito, Clube Atlético Mineiro. Meus amigos, Esporte São Paulo, São Paulo Esporte, logo mais, a partir das 20 horas, começam a medir forças por quem vai às quartas de final da Copa do Brasil. O Sport, que seria, né, o único participante, né, do Brasileirão Série B, competindo aí com os demais. O São Paulo, né, o São Paulo que aliás, o São Paulo será que é agora na Copa do Brasil 2023 que o São Paulo vai quebrar o tabu e, quem sabe, chegar à conquista assim tão desejada? A Copa do Brasil é a conquista que falta ao São Paulo Futebol Clube. É a conquista que falta, meus amigos. Por que eu digo isso? Porque na edição do ano 2000, lá naquele 9 de julho de 2000, o São Paulo, nos minutos finais, na Bacia das Almas, perderia aquele título para a equipe do Cruzeiro. São Paulo começou abrindo o placar no segundo tempo. O primeiro jogo foi 0-0 no Morumbi, e no segundo jogo, no Mineirão, no segundo tempo, por volta ali dos 20, 21 minutos, abriria os trabalhos com Marcelinho Paraíba. Viu-se o São Paulo perder diversas oportunidades, criar diversas oportunidades, perder gols, e o Cruzeiro aos 35, quando a torcida já chorava, a torcida já não acreditava, né, no que estava acontecendo, né, um verdadeiro mineiraço, essa que é a grande verdade, e o Cruzeiro empataria aos 35 e viraria naquele lance, né, naquele lance capital
por volta dos 45, 46 minutos, com aquela cobrança, né, do Geovani, onde a defesa, a barreira do São Paulo teria aberto e Rogério Ceni nada pôde fazer. E o Cruzeiro chegaria naquela ocasião a sua terceira conquista de Copa do Brasil e o São Paulo amargaria em ser de verdade e até então a melhor participação do tricolor paulista na competição. Mas vamos aqui. Agora o São Paulo, né, contando com os trabalhos, né, de Dorival Júnior. Dorival Júnior que parece que está organizando, está reestruturando a equipe, dando uma nova cara, fazendo com que esse time seja mais competitivo. Sport São Paulo Sport, meus amigos, até aqui o histórico sugere que são 50 jogos, com 30 vitórias do tricolor paulista, são 11 empates, 9 vitórias do Sport, meus amigos. Pela Copa do Brasil, meus amigos, este será o primeiro embate entre as equipes, entre a equipe pernambucana e a equipe paulista. Meus amigos, Botafogo e Atlético Paranaense, outra equipe que jamais conquistou a Copa do Brasil. O Botafogo, a exemplo do São Paulo, a sua melhor campanha se deu na Copa do Brasil de 1999, quando não conseguiu, né? Perdeu aquela disputa para a equipe gaúcha do Juventude. O Juventude, meus amigos, acabaria, né, dando volta olímpica naquele Maracanã lotado. Essa que é a grande verdade, tá certo? Então, Botafogo e Atlético Paranaense, o histórico dessas equipes sugere, são 52 jogos até aqui, com 25 vitórias do Furacão, do Atlético Paranaense, que é campeão da Copa do Brasil do ano de 2019. O Atlético Paranaense foi o campeão da Copa do Brasil 2019, né? Naquela final diante do Internacional. Até venceu, né? Venceu os dois confrontos, tanto na Arena da Baixada por 1-0 e venceu também no Beira-Rio. Portanto, o Furacão, o Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil 2019, medindo forças contra este Botafogo, né? Este Botafogo aí que vem fazendo seus torcedores sonhar. Então, são 52 confrontos até aqui, com 25 vitórias do Atlético Paranaense, 8 empates e 19 vitórias do Botafogo. Pela Copa do Brasil, meus amigos, já ocorreu dois confrontos. Dois confrontos entre as equipes já ocorreram, com uma vitória do Atlético Paranaense e uma vitória do Botafogo. Para logo mais, a promessa é de um duelo, né, acirradíssimo, onde Botafogo e Atlético Paranaense deverão extremar seus esforços, suas energias, para saber de fato aí quem tem mais chances, quem tem mais condições de avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Continuando, meus amigos, Bahia e Santos, meus amigos. Bahia e Santos, que há poucos dias se enfrentaram no Campeonato Brasileiro e deu Santos. O Santos venceu a equipe do Bahia por 3-0 na Vila Belmiro. O Santos mandou e desmandou nesse jogo. O Bahia teve lá suas oportunidades, mas o Santos foi uma equipe sim muito mais eficiente. Os comandados de Odair Hellmann foram muito mais eficientes em relação aos comandados do português, né? O técnico que dirige a equipe, Renato Paiva, né? Que dirige a equipe do Bahia. O Bahia, meus amigos, Bahia e Santos, meus amigos, o histórico sugere até aqui, são 57 confrontos. 57 confrontos, meus amigos, com 19 vitórias do Bahia. Bora Bahia, minha porra, 19 vitórias do Bahia, 11 empates, 27 vitórias do Santos. Pela Copa do Brasil, meus amigos, essas equipes já cruzaram seus caminhos. E pela Copa do Brasil são 4 jogos, com 2 vitórias do Bahia, 1 empate, 1 vitória do Santos. São equipes aí que estão tentando, né, de fato, se afirmarem um pouco mais no próprio Campeonato Brasileiro. O Bahia vem de uma derrota até também com lances envolvendo uma possível, né, polêmica arbitragem
neste último final de semana, né, o Bahia perdeu para o Flamengo na Arena Itaipava, Fonte Nova, né, foi um placar, muitos acreditam um placar contestável, e a equipe do Santos vem de uma vitória, uma vitória fora de casa diante do Vasco, né, em São Januário. Então, meus amigos, Bahia e Santos também prometem fazer um duelo bem interessante. Fechando, meus amigos, fechando os trabalhos, né, o jogo que complementa, né, essa fase, oitavas de final da Copa do Brasil, Fortaleza e Palmeiras. Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras, ano passado, né, chegou até as oitavas de final e tinha a condição de favorito para eliminar o São Paulo, mas isso não aconteceu. Talvez teria sido um pouco fora da curva, mas o Palmeiras, né, mandou e desmandou, por exemplo, no Campeonato Brasileiro 2022, chegando à sua conquista de número 11, o Endeca. Palmeiras, nesta edição da Copa do Brasil, com o Fortaleza, o histórico sugere até aqui, são 19 jogos com 8 vitórias do Palmeiras, são 5 empates, 6 vitórias do Fortaleza, meus amigos. Então, o histórico já sugere um certo equilíbrio. 8 vitórias do Palmeiras, 5 empates, 6 vitórias do Fortaleza. Então o Fortaleza, né, que é apontado uma das equipes sensação já há algumas temporadas no futebol brasileiro, promete dificultar muito as coisas para os favoritos, a condição de favoritos dos comandados de Abel Ferreira. Pela Copa do Brasil, meus amigos, Fortaleza e Palmeiras, Palmeiras e Fortaleza farão o primeiro embate na história. É isso, meus amigos. Os confrontos, o raio-x, né? Um breve raio-x, panorama destes confrontos que prometem sacudir, aliás, já sacudiu, começou a sacudir ontem com Fluminense e Flamengo a abertura dos trabalhos das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, comentários. Até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Saúde a todos. Muito boa noite.